O maior problema econômico desse século vai precisar da mecânica quântica para ser resolvido. Nós estamos na beira de acabar com o nosso modus econômico. E isso é um pouco assustador. Eu vou explicar para vocês por que isso é verdade e de onde vem o raciocínio. E o ChatGPT-5 está aí para provar que eu estou falando a verdade. No século passado, a cada 2 anos, nós dobrávamos a produtividade das nossas máquinas. Sabe a lei de Moore? Aquela lei que falava que a cada 24 meses você dobrava a quantidade de transistores ou microchip? Tá? Então você tinha computadores que a cada 2 anos eram 2 vezes mais eficientes. Quer um exemplo disso? Pega, por exemplo, um 386 da década de 90 que consumia 60 watts. Compara ele com o MacBook Pro de hoje em dia, que também consome 60 watts. A diferença entre eles é de um deus e um verme, tá? Por que acontece isso? Porque nós tivemos um aumento de produtividade exponencial, tá? Nesse meio tempo. Porém, para você continuar dobrando a sua produtividade a cada 2 anos, você tem que miniaturizar o tamanho dos transistores para caber mais transistor na mesma área, tá? Só que chega uma hora que o transistor vai ter o tamanho de uma molécula e depois de um átomo. E aí, meu amigo, para de funcionar as leis do eletromagnetismo clássico, tá? A coisa ali é quântica, não dá para você controlar um elétron numa distância muito pequena. Tem princípios físicos que impedem isso. E esses princípios são quânticos, tá? Qual é o problema que nós estamos vivendo agora? É o seguinte, se a gente não conseguir dominar a computação quântica, para a gente dobrar a nossa produtividade, nós vamos ter que dobrar o número de máquinas, tá? Não dá para fazer uma máquina 2 vezes mais eficiente, tem que dobrar o número de máquinas. Eu já falava isso desde 2023, quando eu fazia seminários em Campinas com dinheiro do meu próprio bolso, tá? Tá no meu YouTube lá, vai lá na Econofísico Pro, procura lá os vídeos ao vivo, tem seminário que eu paguei e trouxe a galera para falar disso. Ó, 2025 tá ali, e se a gente não dominar a computação quântica, nós vamos parar de ter uma produtividade nos nossos computadores. Só que eu não achei que ia ser tão péssimo a situação. A situação tá muito pior do que eu tinha imaginado, mas muito pior, tá? Hoje em dia, o avanço tecnológico, ele tá quase que plano, tá? Não é nem linear, é uma curva quase plana. Pra gente usar o ChatGPT hoje, primeiro que ele nem cabe no nosso computador, tá? Então eu preciso de um data center. Vai ver o que a OpenAI está construindo em Illinois. É um complexo de data centers extraordinário. Se você vê a Microsoft, ela comprou a 3 Mile Island, uma usina nuclear para poder abastecer esses data centers. Ou seja, acabou, cara. A gente está precisando de um data center gigantesco com uma usina nuclear para a gente conseguir produzir tecnologia, para poder avançar. Para fazer o quê? Para fazer o seu computador falar com você. Para a gente falar com o ChatGPT, precisa de uma usina nuclear. O professor Gustavo Mirapaleto da FGV que me abriu os olhos para isso, tá? E comparado com o ser humano, né? O ser humano não precisa de uma usina nuclear para aprender a falar, precisa de um bife, né? O ser humano consome 100 watts por dia, ele é uma lâmpada incandescente. Agora, o que está acontecendo que o ser humano precisa de um bife para aprender a falar e o ChatGPT precisa de uma usina nuclear? O que está acontecendo é que a natureza é quântica, a natureza não é binária. E se a gente não mudar a nossa tecnologia e deixar ela disponível para todas as nações, nós vamos ter primeiro uma mudança extraordinária no nosso modus econômico e depois, cara, que nós vamos ter uma concentração de renda bizarra nos países ricos, tá? Porque só eles vão ter dinheiro para construir essas infraestruturas gigantescas, tá? Para conseguir fazer a tecnologia evoluir. A moral da história é o seguinte, nós estamos num momento de mudança de tecnologia, talvez de paradigma econômico, e se eu fosse você, eu ficaria de olho nesse assunto computação quântica. Você não precisa ser um físico, não precisa nem aprender a programar, mas você tem que estar por dentro desse assunto. Fique por dentro, porque isso vai definir o nosso século. O maior